Salve, salve Legião X, mais uma vez multiplicando as suas chances de aprovação. Eu sou o Zé Bonner, não se esqueça disso. E estamos de volta aqui no nosso maravilhoso X da atualidade. Bem, galera, a gente vai aqui começar, falando sobre um pouco do histórico da Argentina. E aí, para não voltarmos muito, a gente começa no nosso próximo slide falando sobre o maravilhoso Fernando de la Rúa. É muito importante você entender, que a história da Argentina, ela é marcada aí por uma história muito parecida com a do Brasil, Lembra que na década de 40 você teve à frente da Argentina Juan Perón, O Juan Perón vai estabelecer o peronismo, que é uma política muito próxima, se você quiser estabelecer esse paralelismo com a política do Vargas, Então você vai ter um presidente que tem uma grande intervenção do Estado na economia, o que a gente chama de keynesianismo. É ele que vai propor para a Argentina, grande intervenção na indústria de base. Lembra também, que é uma história muito interessante, a ideia do populismo, que Vargas fazia aqui e Perón realizava na Argentina. Não podemos falar de Perón sem falarmos das suas esposas, A primeira esposa com uma participação não tão contundente, mas a segunda esposa dele, a maravilhosa Evita, muito importante. Você consegue ver isso no filme Evita, que vai ser uma releitura de Hollywood, muito bem interpretado pela maravilhosa Madonna, nossa grande e eterna rainha do pop. Ela vai fazer ali Evita no seu último discurso, essa cena do filme realmente muito calorosa, onde ela vai falar Don't Cry For Me, Argentina, pedindo para que a Argentina não chorasse pela sua despedida, a despedida dela, obviamente, da vida. Evita é uma figura muito importante junto ao peronismo, galera, porque ela vai interferir muito na lógica populista, Uma das cenas mais marcantes também do filme e também da história, que vai ser relatado do período de Evita, é ela passando por um trem e jogando dinheiro pelo trem e a população ali vai catando esse dinheiro. Acho que não existe aí uma cena tão marcante que expressa esse populismo, tanto do peronismo como de Evita. Lembra também, que a figura de Evita vai ser muito interessante para ligar o governo peronista aos movimentos sindicais, os movimentos aí que vão realmente reivindicar uma posição mais próxima do governo, instalação de uma intervenção que favorecesse um melhor salário, condições favoráveis de trabalho, leis trabalhistas. Esses movimentos eram feitos normalmente por homens sem camisa, e daí o nome descamisados, que era o nome dado ao movimento sindicalizado de reivindicação da Argentina. Bem, a partir da morte de Evita realmente vai nos deixar aí. Ele vai se casar, Perón, com Isabelita. E Isabelita vai ser a sua terceira e última esposa, que também vai ter uma participação muito importante. Quero diferenciar aqui que Evita é apenas primeira-dama. Isabelita não. Isabelita tem uma importância muito maior porque ela vai se tornar presidente. Antes de falarmos sobre a presidência de Isabelita, eu quero rapidamente resumir a história do peronismo. O Perón chega ao poder em 1946, um período muito importante pós-Segunda Guerra. Lembra que Vargas, nesse momento, está ali passando o seu governo para o Eurico Gaspar Dutra, mas ele vai voltar depois, a gente sabe disso. Mas enfim, o Perón ele fica de 46, vai ficar no seu mandato até 52, sendo reeleito e saindo em 55. Em 55, nós temos uma grande instabilidade na Argentina. Os militares vão intervir no país, então você vai ter a primeira intervenção ditatorial a nível militar. Lembra que o Perón ele também era militar, mas você tem a ditadura peronista e a ditadura militar na Argentina, que é a fase 1. O Perón ele volta depois, uma espécie de fase 2 do seu governo, e ele volta a ser presidente, líder
da Argentina, agora com a sua esposa Isabelita. Isso acontece na década de 70. Bem, na mesma década de 70, o Perón ele vai falecer e quem assume o governo é a sua esposa Isabelita, que vai sofrer o golpe, né, a segunda ditadura militar não peronista da Argentina. Então é a partir daí que Isabelita é retirada do poder, os militares retomam o poder. Bem, a gente conhece um pouco da ditadura brasileira e a ditadura argentina ela vai ser muito parecida, tá, galera? Então a gente pode pensar do grande problema que isso acarreta para a economia argentina, principalmente ao longo da década de 80, onde nós vamos ter aí a maravilhosa década perdida, tanto para o Brasil como para a Argentina. Bem, a década de 80 vai ser muito arrastada, algumas propostas, né, governamentais que realmente não vão dar certo. Entra a década de 90, onde nós temos mais uma vez grandes intervenções políticas. Lembra que ao longo da década de 90, o iniciozinho da década de 90, nós temos a criação do Mercosul, o grande bloco econômico aqui, onde você tem a participação da Argentina, do Brasil, do Uruguai, né, e também do Paraguai. Mas é uma década muito ruim, né, para a maravilhosa Argentina. Chegamos até, né, esse período aqui onde nós temos a figura do nosso Fernando de la Rúa, esse senhor aqui realmente muito classudo. Bem, o Fernando de la Rúa, galera, ele vai implementar aí algumas políticas de austeridade muito intensa que realmente vão provocar um grande mal-estar no contexto argentino, né? Em primeiro lugar, você vai ter o aumento dos impostos, né? Então, realmente a população, em um período muito mal das pernas, lembra que o Mercosul ele não vai dar esse retorno que era esperado, que já vinha sido esperado pelo povo argentino, e você tem aí o aumento de impostos que realmente vai impactar muito na população. É a partir daí que você tem o movimento dos Los Piqueretos, né, que representam aí os desempregados da Argentina, indo à rua e lançando movimentos de contestação ao governo de Fernando de la Rúa. Bem, qual é o grande momento dessas manifestações? É quando esses desempregados estabelecem um maravilhoso panelaço, a população indo às ruas, batucando em suas panelas para chamar a atenção do governo. A gente percebe ao longo da história, né, que a história da Argentina é muito parecida com a nossa. O que o Fernando de la Rúa ele vai fazer? Ele estabelece, galera, uma política extremamente parecida com a do nosso o que foi, né, o nosso primeiro presidente do processo de redemocratização, o Fernando Collor. Ele vai estabelecer o que na Argentina ficou conhecido como corralito, que é uma grande intervenção do Estado na economia. Fazendo o quê? Olha que interessante. Ele vai congelar o dinheiro nas poupanças, galera. Para eu controlar a inflação, eu faço o quê? Eu tiro o dinheiro da população. Obviamente, a população vai comprar menos e os preços tendem a cair. Eu acho que ele não estudou muito a história brasileira. Lembra que quando Fernando Collor fez isso, você vai ter vários movimentos sociais que vão reivindicar a sua postura, como o movimento Caras Pintadas, e ele vai ser retirado do poder. É o nosso primeiro presidente empichado, né, da nossa redemocratização. Com ele, a população vai às ruas, estabelecem aí realmente grandes saques, eles vão aos bancos para tentar sacar o que era possível, porque ficaram com medo do presidente congelar todo o seu capital. Ele poderia fazer o quê? Renegociar, fazer qualquer coisa, mas ele vai ceder aos bancos, né? Os bancos vão pedir para que ele segure o capital nas agências e ele, desesperado, vai estabelecer estado de sítio. Só para explicarmos, o que é o estado de sítio? O estado de sítio é quando o presidente convoca o exército às ruas para reivindicar de forma ainda mais truculenta.
realmente, né, galera, a população vai se sentir num grande mal-estar e você vai ter uma série de renúncias acontecendo no governo de Fernando de la Rúa. Uma das principais é do seu vice-presidente. O vice-presidente vai renunciar, vários ministros vão renunciar e é aí que ele, sentindo uma forte pressão, no dia 2 de janeiro de 2002, ele também pede renúncia. Quem assume é esse menininho aí, Eduardo Durhalde, né? É ele que assume para fazer esse processo de transição. Lembra que o Eduardo Durhalde, ele chega à presidência, mas ele não era, né, para ser cogitado como presidente, uma vez que ele não era presidente nem vice. Então, ele tem um tempo para fazer o seu processo de transição. É a partir daí, no nosso próximo slide, a gente vai ver quando chega ao poder a grande figura carismática. Eu vou sair daqui para que vocês possam, né, conhecer a imagem dele, o nosso amigo Néstor Kirchner. O Néstor Kirchner, galera, ele assume o país, né, em um contexto muito desfavorável. A gente nota aí, né, que você tinha 10 milhões de miseráveis, um grande aumento da dívida externa e ele vai precisar lidar com isso. Lembra que o Kirchner ele segue o padrão de governo inspirado no peronismo, né? Então é uma lógica de um Estado extremamente populista, um Estado que tende a atender, né, as vocações, os pedidos populares, estabelecendo uma lógica intervencionista também. Então a gente colocou aqui que na economia ele vai estabelecer aí a negociação da dívida pública, né? Então ele vai realmente chamar o Banco Mundial e o FMI para renegociar a dívida externa da Argentina. Inicialmente ele diz que se eles não renegociassem, a Argentina não pagaria a dívida externa, uma postura um pouco quanto radical. Enfim, mais à frente ele vai rever isso e eles voltam a pagar a dívida externa. E você tem uma desvalorização assimétrica do peso, né? Uma forma de desvalorizar o peso para que a economia ela voltasse a ascender, né? Então você torna a sua moeda desvalorizada para que os investimentos externos, o processo de exportação, ele cresça. É muito interessante pensarmos, né, que o governo do Néstor Kirchner ele vai dialogar, né, o seu período de governo de 2003 a 2007 com o governo do Lula, né, galera? Então você lembra que o governo Lula ele vai se aproximar muito da Argentina nesse período. A Argentina vem aumentando as relações comerciais com o Brasil até se tornar o nosso terceiro maior parceiro comercial. E aí, o Néstor Kirchner ele vai estabelecer a lógica da retenção para exportação. Ele começa a exportar, né, produtos para que o Estado possa estar arrecadando mais. Muito interessante que nesse período você vai ter um grande crescimento do agronegócio. É a partir daí que a carne argentina vai ser vai ser fortemente valorizada e passa a ser a carne, né, com o maior teor de qualidade do mundo. Nós temos uma grande expansão das sojicultura, o cultivo de soja, de milho, de trigo, e realmente a gente nota que a Argentina ela vem retomando uma lógica de crescimento. Dentro da lógica de valorização, você tem o aumento dos salários e também das pensões, né? Lembra que o governo Lula ele é muito similar ao governo do Néstor Kirchner nisso. O Lula ele vai estabelecer constantes, né, aumento do salário mínimo, de pensões e estabelecer fortes programas sociais. O Néstor Kirchner vai se inspirar muito nisso e realmente vai tornar a figura, vai retomar a figura do Estado argentino como um Estado muito patrocinador da população, muito próximo, favorecendo ela, né, no aumento de arrecadação. Então, realmente, isso é muito interessante. A nível de política, né, a gente nota aí esse próximo tema, você vai ter a revogação das leis de anistia, né? Lembra que a Argentina passou pelo processo de ditadura e o Néstor ele vai revogar as leis de anistia a ponto final em 1987, que foi proposta em 87, e a obediência em 1988. Com essa revogação, ele pôde julgar alguns casos de crimes realizados durante a ditadura, né? E você vai ter
a prisão de 16 militares, né? 13 vão ser realmente julgados pela prisão perpétua e 3 vão ter um longo período aí de reclusão. Então você tem, né, uma forte pegada que vai atender, galera, a um grande clamor que existe na Argentina, né? É muito interessante pensarmos que na Argentina você tem um movimento social que é conhecido como Las Mamas, né? As mães que ficam em frente à Casa Rosada, reivindicando até hoje alguma informação, alguma notícia do paradeiro dos seus filhos que desapareceram durante a ditadura. E o Néstor Kirchner, de certa forma, ele vai atender a esse clamor. A gente nota no próximo slide, né, que nós vamos ter uma mudança, mas uma mudança, digamos, um pouco sutil, né, na presidência da Argentina. Vou sair aqui para que vocês possam conhecer a nossa maravilhosa Cristina Kirchner. A Cristina Kirchner, esposa do Néstor Kirchner, vai assumir, né, ela vai se candidatar também à presidência e ela vai ser eleita em 2007. Muito interessante, galera, você notar aí que é uma história muito parecida com a do Brasil, né? A figura do Lula se relacionando com a do Néstor Kirchner. O Lula vai ser reeleito, o Néstor Kirchner não. Ele apresenta a sua esposa, que vai governar junto ao Lula. Então a figura, né, da Cristina Kirchner e do Lula é muito próxima. E ao mesmo tempo ela vai governar grande parte do mandato da Dilma Rousseff, né? Então a figura de um homem e depois de uma mulher no Brasil e na Argentina. Atendendo ao que é muito conhecido e falado como onda rosa. Governos que vão ser eleitos na América do Sul, que não são de esquerdas, mas são muito próximos à esquerda, né? Então aí esse teor rosa, não é um vermelho, mas é um rosa. A Cristina Kirchner, ela vai ser uma grande representante da onda rosa na Argentina. Bem, em primeiro lugar, a gente precisa falar que ela também é uma advogada, assim como o Néstor Kirchner. A Argentina tem no seu histórico aí, né, eleger advogados, e ela assume como uma ex-primeira-dama. Bem, a gente conhece a história das primeiras damas da Argentina. Falamos aqui da Evita e da Isabelita, né? E ela vai ser vista como uma primeira-dama no poder. Uma forma, talvez, de reduzir a sua importância, né? Ou querer, de certa forma, implicar com a Cristina. A gente tem a manutenção do kirchnerismo, né? Que é uma lógica de justiça e ajuda social. Então esse é a grande base do kirchnerismo, né? Essa grande aproximação da população, realmente atendendo ao clamor do povo. Só que o governo dela vai ser marcado por inúmeras denúncias de corrupção, né, galera? E ela realmente sofre aí uma grande perseguição ao longo do seu governo do El Clarín, o principal jornal argentino, que realmente vai estabelecer ali uma grande perseguição junto a ela, com fortes críticas, publicações quase que diárias, né? E isso gera um grande desgaste do seu governo, né? Cristina Kirchner, ela perde o seu marido em 2010. É muito interessante que alguns vão dizer que ela se articula muito disso para ser reeleita, né? A grande aproximação da figura do Lula, que era uma figura realmente muito popular nesse período, do José Pepe Mujica, que era o presidente do Uruguai, também para conseguir ser reeleita. O segundo mandato dela é realmente um período aí extremamente conturbado, né? A dívida pública vai aumentar, o governo fica muito saturado. Perceba que em 2008 nós temos a crise estadunidense, ela vai pegar isso. Em 2010 nós temos a crise grega, que afeta já o Brasil, né? A gente começa a ter aí realmente um grande mal-estar das contas públicas, e isso afeta diretamente a Argentina, já que o Brasil havia se tornado um grande parceiro comercial dela. E aí, mais uma vez, a Argentina, que parece não estudar a história brasileira, vai ter uma ideia que já havia acontecido aqui. Você lembra do governo de JK de 1956 a 1961? Então, o JK ele propõe a mudança da capital, que já havia sido proposta na nossa segunda Constituição no final do século
XIX. Enfim, ele muda a capital com um discurso de ocupação, de interiorização, de defesa, mas sabemos que, na verdade, ele estava preocupado em fugir das pressões populares, né? A Cristina também vai propor a mudança de capital, da retirada da capital, né, grande e realmente assim um grande símbolo do governo argentino, a Casa Rosada, que fica em Buenos Aires, para transferir a capital para Vaca Muerta, alegando que ali era uma nova área, né, um novo período da Argentina por conta da descoberta do petróleo e do gás e também do xisto naquela área do interior argentino. Bem, a partir do instante que ela propõe a mudança de capital, ela sofre aí fortes críticas e realmente o seu governo altamente desgastado não só termina muito mal das pernas, como vai eleger Maurício Macri. Nós vamos ver no próximo slide, né, que o Maurício Macri, galera, ele realmente quebra completamente a lógica dos antigos presidentes. Vou mostrar aqui para vocês a figura dele. Realmente um rapaz muito bonito, né? Ele, em primeiro lugar, ele não é advogado. Eu sei que isso parece bobeira, mas pelo histórico de governo da Argentina, isso é importante. Ele é um empresário, esse rapaz aí, né? Então, ele não tem um grande histórico na vida pública, política da Argentina. Ele vai aí, né, estabelecer a lógica do neoliberalismo, uma proposta que não tem nenhuma inspiração no peronismo, então a gente vai dizer que o governo dele é não peronista. E, bem, o cenário que ele recebe é uma economia estagnada, realmente a Argentina com uma grande dificuldade, né, de manter o seu papel de Estado-nação fortalecido, mantendo a agenda com os seus programas sociais. Contas no vermelho, ele pega realmente uma Argentina endividada, o caixa vazio, uma grande inflação, né, aí numa média de 30% ao ano. A gente até brincava que assim que ele assumiu, né, o governo dele, o dólar na Argentina era chamado de um Messi, né, por conta enfim, um dólar equivalia a 10 pesos, que a camisa, o número da camisa usada pelo Messi, né? Então, realmente, a inflação ali ela estava em um galope muito forte e com esse forte déficit orçamentário. Bem, a gente lembra que a grande fama do Maurício Macri vem da sua gestão como presidente do Boca Juniors, né? Então, ele foi o presidente de um time e agora ele precisava gerir um país. E aí, vamos ver se dá certo? No próximo slide, a gente nota aqui algumas propostas que foram estabelecidas para ele, né? Por ele, desculpa. A primeira vai ser facilitar compra de moedas estrangeiras. Ele vai realmente permitir que a população faça isso para tentar, de certa forma, trazer o dólar para o seu país, né? Não só o dólar, como o euro, como uma forma ali de compensar um pouco os grandes gastos que estavam sendo feitos pelo governo na compra de moedas estrangeiras, né? A gente sabe que isso não deu muito certo, mas de certa forma aliviou a elite local ali que conseguiu manter um certo padrão de viagens, de consumo, etc e tal. Redução das tarifas para exportação. Ele consegue reduzir as tarifas para que a população possa aí manter uma lógica, né, de ter empregos, uma vez que a indústria está produzindo muito, a gente consegue reduzir a taxa um pouquinho para que seus produtos eles consigam sair, né? Eu exportando mais, é muito interessante que você entenda, eu exportando mais, eu mantenho a minha indústria aquecida, então eu mantenho a minha empregabilidade. Algumas políticas de austeridade, já era esperado isso, que ele estabelecesse alguns cortes nos programas sociais, né, estabelecidos pelos os governos anteriores da Cristina e do Néstor Kirchner. Então, realmente, nós vamos ter aí cortes interessantíssimos, né, feitos pelo Macri. O governo fechado, galera, é porque realmente ele pega um grande grupo que havia trabalhado com ele no Boca Juniors e mais um grupo muito seleto, né? Um grupo muito fechado que não dialogava com a estrutura, as estruturas antigas de governo, né, que a Argentina vinha passando. Isso vai ser visto com muito maus olhos, né? Basicamente, não permitir que a oposição
tenha uma forte atuação e que alguns nomes que eram famosos, digamos assim, dentro da política argentina, dialogassem com o seu governo. E bem, e para terminarmos esse quadro aí, ele vai tentar realmente boicotar a atuação dos sindicatos argentinos, quando ele chama eles de máfias. Ele vai dizer que os sindicatos eles estavam atuando como máfias para dificultar o seu governo e tentar, de certa forma, retomar uma ideia do kirchnerismo, né? Ou do peronismo. Então, essa ofensa aos sindicatos não vai ter uma boa resposta, os sindicatos vão ficar ainda mais inflamados, né? E realmente vão aí gerar um grande desgaste do governo do Maurício Macri. Nos últimos anos do Maurício Macri, ele vai ter uma forte aproximação com o Brasil, né, e o recém-eleito presidente no Brasil, o Jair Bolsonaro, assim como um grande emparelhamento com o recém-eleito, esse com mais tempo, né, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então, eles vão se aproximar muito e tentar até mesmo, né, com o Brasil, a proposta da unificação de uma moeda, que ficaria conhecido como peso real. Muito interessante que o Brasil não fecha essa parceria, né? O Brasil, na verdade, esperou um pouco para fechar essa parceria. E aí, no mês de agosto para setembro de 2019, o Maurício Macri ele vai pedir a moratória, né? Ele vai tentar renegociar a dívida externa da Argentina com o FMI. Lembra que em 2018, né, o seu governo pegou um empréstimo com o FMI de 50 bilhões de dólares e em 2019, basicamente um ano depois, ele estava pedindo para renegociar essa dívida. Isso realmente gera um grande mal-estar. A inflação ela se torna ainda mais contundente e $1 chega a custar 60 pesos, galera. No auge da inflação argentina, $1 chegou a custar 60 pesos. O governo vai estabelecer uma nova intervenção e traz esse $1 para uma média de 42 pesos. Mas realmente a gente lembra, né, que no início do governo do Néstor Kirchner, $1 era igual a 10 pesos. Chegar a 60 pesos é porque realmente a inflação ela está, né, numa pegada muito intensa. Bem, a gente vai ver agora no nosso próximo slide, né, digamos que o capítulo final do governo do Maurício Macri. O que está acontecendo? Nós estamos aí nas prévias, né? Deixa eu vir para cá, das eleições na Argentina, né? Que vão ser realizadas no dia 24 de outubro. Tivemos já a prévia e quem ganhou na prévia foi o nosso amigo aqui, ó, o Alberto Fernandes, que tem como vice a Cristina Kirchner. Então a gente nota, né, o grande desgaste do governo do Maurício Macri com o fortalecimento aí e possivelmente uma retomada da Cristina Kirchner ao poder, não mais, né, na figura de presidente, mas agora na figura de vice-presidente, com o Partido Justicialista, né? Eles voltam, esse partido ele realmente volta a ganhar peso, e o Maurício Macri, junto à proposta republicana, né, o partido que está no poder, tenta uma manobra interessantíssima, né? Ele chama para ser vice-presidente Miguel Pichetto, né, que foi aliado da Cristina Kirchner, atuou junto ao governo da Cristina Kirchner e tem uma base peronista. Então ele tentou isso aí como uma forma, né, de se fortalecer junto à esquerda argentina e tentar ser reeleito aí no ano de 2019 para que o seu segundo mandato comece em 2020. Bem, vamos esperar aí as cenas dos próximos capítulos. Enquanto isso, galera, continua aqui com a gente, multiplicando cada vez mais. Grande beijo!